A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, que a paz do Senhor reine em seu coração, hoje e sempre. Nós estaremos aqui dando prosseguimento ao nosso estudo da lição da escola dominical. E eu quero desde já orar ao Senhor juntamente com você. Vamos falar com o Deus eterno, com o Deus de Israel, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com o Deus que criou os céus e a terra. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele a qual nós acreditamos que é o Messias verdadeiro, o desejado de todas as nações, aquele que o Senhor prometeu ao povo de Israel no Antigo Testamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo para ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de conhecermos o Senhor, de conhecermos a Tua Palavra. Fala conosco, fala com todos aqueles que hão de ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amados irmãos, nós iremos estudar a palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer aqueles irmãos que têm comentado aqui no nosso canal, que têm assistido os vídeos, têm assistido às aulas, têm sido edificados pelo poder da palavra do Senhor. Um abração também aos novos inscritos aqui do nosso canal. É um prazer muito grande ter você conosco aqui. Toda semana a gente tem postado aulas diferentes, vídeos novos aqui, né? Com o objetivo de levar até você o conhecimento da Sagrada Escritura. Você, nós precisamos cada vez mais conhecer o Senhor. Existe uma palavra no livro do profeta Oséias, o Senhor dizendo, né? Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. O estudo da Sagrada Escritura nos mostra que a revelação de Deus, ela não é uma revelação assim, ela não foi uma revelação assim, de uma hora para outra, né? A gente vê Deus se revelando a Noé, Deus se revelando a Abraão, Deus se revelando a Moisés, e Deus também falando com Adão, né, lá no princípio, né, e Deus então se revelando a nós através de Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, no primeiro versículo, ele inicia o seu livro dizendo: antigamente, havendo Deus falado aos nossos pais através dos profetas, a nós nos falou nesse último dia através de Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, eu estarei trazendo um breve comentário hoje, um breve estudo da lição de número 7. Sim, nós gravamos a primeira aula, nós gravamos o primeiro vídeo, estava uma aula maravilhosa, Deus estava nos edificando muito, né? É a lição de número 7. E aí o vídeo estava ficando extenso, porque nós entramos em vários comentários, eu fiz questão de procurar 99% das referências bíblicas do primeiro ponto. E se você quiser entender um pouco mais sobre essa lição de número 7, do início ali até o primeiro ponto, você pode estar, após terminar de ouvir a palavra aqui, você pode estar assistindo o primeiro vídeo, tá bom? Se você quiser dar uma pausa aí também, você pode dar uma pausa e voltar lá e assistir a primeira aula sobre o ministério da igreja. Inclusive lá está escrito, né? Você sabe o que é sacerdote? Pois bem, nós vamos prosseguir aqui, vamos prosseguir com o segundo ponto. No primeiro ponto, nós estudamos sobre a introdução, o ministério sacerdotal de todo crente.
uma doutrina confirmada no Novo Testamento e uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Eu estarei lendo aqui, o segundo ponto começa assim: a estrutura ministerial do Novo Testamento. Lembrando que quando nós falamos sobre o ministério da igreja, nós já falamos sobre o crente como sacerdote, o crente que tem o privilégio de falar com Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, era só o sacerdote, o sumo sacerdote, que poderia oferecer sacrifícios ao Senhor. A partir da morte e ressurreição de Cristo, todo homem tem livre acesso à presença de Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, e nessa carta ele testificou que Cristo derrubou a parede da separação. O ministério quíntuplo da igreja. Quando Cristo morreu, o apóstolo Paulo, ele falou que, usado pelo Espírito Santo, né? Jesus Cristo levou ao céu, Jesus Cristo subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vamos observar aqui. O ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Então nós observamos que Cristo instituiu a igreja, mas não deixou a igreja andando, vagando, sem destino, sem propósito, sem uma liderança. Jesus Cristo deixou apóstolos, profetas, doutores, que no caso aí é mestres, evangelistas. A intenção de Cristo era usar esses homens com dons ministeriais para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Apóstolo, você sabe o que é apóstolo? É o primeiro, o comentarista vai detalhar aqui, né? Primeiro, né? Apóstolo. O que é apóstolo? O que é apóstolo? Nós ouvimos esses títulos nos dias de hoje. Alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos, olha só, então apóstolo significa alguém enviado com uma missão, com um propósito da parte de Deus. As referências estão aqui em Mateus capítulo 10, versículo 2, Lucas 22:14, Atos 13:2. Em Atos 13:12, tinha uma igreja uma igreja na cidade de Antioquia. E nessa igreja, essa igreja tinha um privilégio de cultuar a Deus, e teve um momento ali, né, que estavam reunidos todos os principais obreiros daquela igreja. Olha o que Lucas diz. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Atos 13. Barnabé, Simeão, chamado Níger, entre outros, né? E servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo falou, né? Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Alguns requisitos para ser destacados para alguém ser um apóstolo. Para ser um apóstolo, deveria ter andado com o Senhor Jesus. Lembra que Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus e foi preciso escolher um outro obreiro para substituir Judas. E diz a Bíblia que Matias foi escolhido para substituir Judas. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. E a palavra do Senhor, o comentarista está dizendo que naquela época existia alguns requisitos para ser chamado apóstolo. E aqui ele cita algumas referências bíblicas, como por exemplo, alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus. Para ser apóstolo deveria ter andado com Jesus, deveria ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, deveria ter visto o Senhor Jesus, como no caso do apóstolo Paulo, e também operado sinais e maravilhas.
Então, assim no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Então, amados irmãos, o apostolado, o comentarista ele diz que o apostolado era visto mais como uma função do que como um ofício. Mais como uma função do que como um ofício. Ou seja, não eram todos que eram apóstolos. Porque tinha apóstolos, profetas, doutores, mestres, não eram todos que eram apóstolos. Tanto é que você vê que não são tantas as referências que citam apóstolo, 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 apóstolo. Mas o apostolado era visto mais como uma função. Ou seja, apóstolo significa aquele que foi enviado com uma missão, aqueles que surgiram após Cristo. Então a gente vê eles exercendo várias funções como apóstolo, mas nem todos tinham o título de apóstolo. Jesus usava eles para curar, Jesus usava eles para pregar e assim por diante. Não tem, hoje não dá mais para a gente detalhar tanto, mas a gente sabe que nos dias atuais tem muitos obreiros se autotitulando apóstolo como se fosse o cargo mais importante o cargo ministerial mais importante da Bíblia sagrada. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqui muito é dado, muito é cobrado. E não existe mais não existe mais aquele título ministerial, apostólico, de apóstolo, como nos tempos bíblicos. Se encerrou ali, né, no colégio apostólico, se encerrou ali na igreja primitiva. Vamos prosseguindo aqui. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. A Bíblia fala, irmãos, sobre os profetas. Na igreja de Antioquia tinha também os profetas. Quem eram os profetas? Eu quero lembrar aqui que tinha o dom de profeta. A Bíblia fala sobre o dom de profeta. A Bíblia fala sobre o ministério de profeta. A Bíblia fala sobre o sobre o dom de profecia. A Bíblia fala sobre os profetas do Antigo Testamento. Então, os profetas do Antigo Testamento, o ministério de profeta do Antigo Testamento se encerra em João Batista. Foi o próprio Jesus quem falou. E a Bíblia fala sobre o dom de profecia, quando alguém é batizado com o Espírito Santo e Deus toma essa pessoa em profecia, essa pessoa então entrega uma mensagem para alguém. E ministério de profeta é aquele profeta que recebeu de Deus o dom para exortar e o dom também para revelar coisas futuras. Vamos observar aqui, onde nós encontramos essa referência. Vamos ver o que Atos capítulo 15, versículo 2 tem a nos dizer. 15, 32. Cadê? Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos capítulo 11, versículo 27. Vamos ver essa outra referência aqui que é importante. 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, ou seja, revelando para o futuro. O profeta, com dom ministerial, possuía a capacidade de exortar, através da palavra, mas também prever o futuro, revelar o futuro. Isso sobre inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que conhece o futuro. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César.
E os discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Vou marcar essa referência aqui, porque para a gente não esquecer, né? Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Prosseguindo, evangelista. Evangelista é aquele que... O evangelista, ele é centrado mais na salvação de alma, dom ministerial de evangelista. O evangelista, muitas das vezes, ele vai para o campo, ele prega em grandes cruzadas evangelísticas e Deus usa ele para ganhar almas, traz para a igreja. Aí o pastor, juntamente com a equipe de obreiro, vai discipular aquele novo convertido, vai visitar o novo convertido. Tem um texto bíblico aqui, Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aqui foi quando veio a perseguição sobre os crentes, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, tem outras referências aqui, vamos ver o que está falando aqui. Atos, capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a uma Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos. Olha só, Filipe começou como diácono e depois a Bíblia já destaca ele como evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Então, a gente vê aí o trabalho evangelístico de Filipe. Lembrando que a Bíblia fala sobre 2 Filipe. Filipe, diácono, que com o passar do tempo foi reconhecido como evangelista, e Filipe, que era um dos apóstolos do Senhor Jesus, pastores e mestres. Os irmãos já sabem que a responsabilidade do pastor é de apacentar, cuidar das ovelhas, da assistência para as ovelhas. Mestre, agora falando sobre mestre, Jesus levantou alguns como mestre. Mestre fala da capacidade de expor a Sagrada Escritura. Doutores, mestres, pode ser palavras sinônimas, ou se não forem palavras sinônimas, possui quase que o mesmo sentido. Porque isso fala da eloquência, isso fala da capacidade de ensinar, do dom de ensinar. O apóstolo Paulo ele fala que aquele que recebeu o dom de ministrar, que haja dedicação ao ensino. Então tem muita gente aí, tem muitos irmãos que lê a Bíblia, estuda a Bíblia por curiosidade, por necessidade, por desejo de se preparar, mas muitas das vezes ele não possui aquele mesmo dom da oratória, ele não possui aquela mesma inspiração, ele não possui aquele mesmo entendimento, aquela mesma interpretação de expor a Sagrada Escritura como alguém que recebeu o dom, como alguém que recebeu o dom ministerial de ser mestre. Lembrando que tudo isso aí não é para o homem ou a mulher se auto-vangloriar. Eu sei mais do que fulano, mais do que ciclano. O objetivo de Jesus não foi esse. O objetivo de Jesus, ao dar dom ministerial para alguns determinados obreiros da igreja, é a edificação do corpo de Cristo. É fazer com que as ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo, cresça na graça, na sabedoria, no conhecimento e tenha condição de produzir frutos que venham glorificar o nome do Senhor Jesus. A estrutura ministerial da igreja fala também sobre os diáconos. Os diáconos nós já estudamos na lição passada. Tem diáconos e também tem diaconisa, que são aqueles que exercem funções de serviço na obra de Deus. Aleluia! Na área da assistência social
e também pode contribuir na hora de distribuir a Santa Ceia do Senhor Jesus. A Santa Ceia, a princípio, é orar, o pastor, o presbítero, ora sobre o pão, ora sobre o cálice, e aí os diáconos ajudam a distribuir a Santa Ceia para os amados irmãos. Porque o pão representa o corpo de Jesus, o suco representa o sangue de Jesus. Prosseguindo, terceiro e último ponto, as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Você sabe o que é qualificação moral, irmão? Significa que o obreiro que Deus chamou para a obra, ele deve ser um obreiro que tenha uma espécie de ficha limpa, né? Ou seja, um obreiro que tenha uma qualificação moral. Olha só o que Timóteo, vamos observar aqui o que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo foi um dos companheiros do apóstolo Paulo, né? Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 15. Essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, que no caso aqui é pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que tenha capacidade para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E também aqui tem orientações para os diáconos. Da mesma forma os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçoso de tal ganância, e assim por diante. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre as qualificações morais de um obreiro, um candidato a obreiro, você pode estar lendo aí a carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito. Então, essas são algumas das qualificações morais de um obreiro. Qualificação social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social. Qualificações para o ministério. E aqui o comentarista ele coloca 3 subpontos. O ponto principal diz assim, as qualificações para o ministério. E ele coloca 3 subpontos. Qualificação de natureza moral, qualificação de natureza social e qualidades para o ministério. Então, eu já li o texto bíblico aqui, respondendo ou comentando, né? O texto bíblico que a gente pode usar para comentar. Ou seja, o candidato ao ministério, Paulo fala, né? Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser obreiro, se alguém deseja fazer parte do corpo de obreiros, se alguém deseja ser obreiro, se alguém deseja fazer a obra do Senhor como obreiro, ele deve ter algumas qualificações. Ele não pode ser espancador, tem que ter capacidade de ensinar, tem que ter uma vida limpa diante das pessoas, tem que ter bom testemunho dos que estão de fora do mundo, tem que ter bom testemunho dos que estão dentro de casa, e assim por diante. E aí a gente vê, né, que tem muita gente que deseja ser obreiro na casa do Senhor, mas muitas das vezes tem que primeiro ser lapidado pelo Senhor, nosso Deus. Às vezes a pessoa pensa, eu queria ser usado pelo Senhor como fulano, eu queria ser uma missionária, eu queria ser um obreiro, eu queria, glória a Deus por isso, meus parabéns, porque o profeta Moisés, ele disse, bom seria se todo o povo de Deus fosse profeta. Porém, amados irmãos, para ser um obreiro, uma obreira, a gente vê aqui as qualificações, né? Tem que ter bom testemunho. Devido ao tempo, não dá para a gente entrar tanto em detalhes, mas você entendeu o que o Senhor está nos falando através dessa palavra. Então,
Essa palavra, essa aula de hoje era mais para fazer uma espécie de conclusão, resumo e conclusão dessa lição, a lição de número 7 que nós iniciamos no primeiro vídeo, tá bom? Conclusão, nessa lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdote universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem a necessidade de mediadores terrenos. Então não esqueça, você tem o privilégio de falar com Deus como o sacerdote do Senhor Jesus. Você pode interceder em favor das pessoas, mas isso não significa que você pode exercer os dons ministeriais, não significa que você pode exercer a mesma função de um líder, amém? Você pode interceder, mas não significa que eu e você podemos exercer as mesmas funções que é dada a um líder ministerial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, graças te dou por essa palavra. Pai querido, quero te pedir que guarde a tua palavra no coração dos teus filhos, ajuda-nos a produzir bons frutos, ajuda-nos a viver em espírito e em verdade, Pai. Nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero convidar você a continuar ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Temos muitos vídeos aqui no nosso canal com temas diferentes. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a se inscrever, dê o seu joinha, compartilhe e vamos compartilhar a palavra de Deus, porque breve Jesus voltará. Um abraço, irmãos.